Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a seguir. Leiamos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Louvado o nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos, amados. Querido Pai e eterno Deus, te glorificamos e exaltamos ao Senhor, te adoramos e bendizemos o teu nome. E agora, Senhor, mediante a tua palavra em que lemos, mais uma vez levantamos nossas vozes para te glorificar, louvar e bendizer a ti, Senhor, porque tu és grande e majestoso, o Todo-Poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Deus amado, também pedimos a tua misericórdia e graça. Nos ajuda, Senhor, na meditação da tua palavra. Ó meu Senhor, abre o nosso entendimento e coloca a fé, acrescenta a fé e ajuda, Senhor, para que saiamos daqui edificados, abençoados, ó Senhor, por tua graça maravilhosa. Meu Deus, abençoa os que vieram em busca de cura, de solução de problema, em busca de vitória nesta noite, aqueles que estão conosco pelas redes sociais. Pai eterno, estende a tua mão poderosa, Senhor, repreende o mal e dá graça, Senhor, em cada vida. Nós te suplicamos pelo teu favor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Se puder, ficar com a Bíblia aberta para a gente acompanhar a leitura. Palavra de Deus fala a respeito de loucura e de sabedoria. Ela diz assim que a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, a anunciação do sacrifício de Jesus, é loucura.
para todos os que perecem, que estão no seu entendimento natural, ficam por vezes perplexos. Como? Deus se fazer homem? Deus como homem ir à cruz? Ele morrer e os outros receber a vida? O judeu não podia entender. Os gregos acham que é uma loucura. Assim como o mundo também por vezes se manifesta dizendo que é loucura, e outras vezes sem nenhuma palavra expressam também que pensam que é uma loucura a mensagem do Evangelho. O mundo, quando olha para um cristão verdadeiro, genuíno, que santifica as suas vidas, ou que santifica a sua vida, que adora o Senhor em espírito e em verdade, deixa o mundo, deixa o pecado, deixa a mentira, deixa a vaidade, deixa até por vezes o seu círculo de amizade, deixa a roda dos escarnecedores, deixa todo o espairecer do mundo, toda a fantasia, toda a atração que o mundo faz para o ser humano. Quando alguém deixa tudo isso e diz: de hoje em diante a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo, e eu vou honrá-lo, vou servi-lo, vou adorá-lo, vou seguir as suas pisadas, não vou olhar mais para trás, não vou olhar para o mundo, não vou viver mais conforme o mundo vive, mas eu vou viver a vida de Cristo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles acham que é muita loucura deixar tudo. Nos conta a história que Lutero, quando decidiu ir para um convento para dedicar a sua vida às coisas religiosas, por assim dizer, os seus amigos montaram o turno, ficaram na porta e esperando, dizendo: não, ele não vai ficar aí, já ele vai se lembrar das festas. E ficaram lá esperando. Passou um dia, 2 dias, uma semana, e eles tiveram que ir embora, porque Deus tinha algo na vida de Lutero. Louvado o nome do Senhor. Assim tem sido com muitos irmãos, quando são alcançados pela revelação do grande amor de Deus, da sua grande misericórdia, do seu favor, da sua salvação bendita e gloriosa, que Ele traz para nós, trouxe para nós, que Ele manifesta em nós, que Ele nos dá, não só nesta vida as suas bênçãos, mas principalmente do outro lado, a vida eterna de gozo. Quando alguém abandona aquilo que é visível por aquilo que é invisível, as pessoas dizem que enlouqueceu. João Balde conta no livro do peregrino, quando o peregrino ele vê, recebe a mensagem que a cidade vai ser destruída, ele fica como um louco. Ele diz: eu não posso ficar aqui, eu preciso achar uma saída, porque a cidade vai ser destruída. E então ele deixa a cidade da destruição e começa a caminhar, a procurar uma saída. E os seus amigos correm atrás dele, tenta demover da sua opinião e fala: não, volta, você tem a família, você tem a casa, lá na cidade tem tudo de bom, tudo que nós precisamos tem ali, volta. Mas ele diz: não, a cidade vai ser destruída e eu preciso ir para um outro lugar. E alguém falou que existe a cidade celestial. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E então, irmãos, quantos acharam que ele era louco, mas na visão do servo de Deus, ele chega até entrar na cidade celestial pelas portas. Louvado seja Deus. E aqui diz a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que perecem, para os que não estão com a vida em Jesus, para aqueles que estão estreitados em seus próprios afetos, desejos da carne. Quando alguém fala que abandonou toda a sua carne, morreu para si mesmo, as pessoas dizem: enlouqueceu. Mas diz a palavra do Senhor Jesus: mas para nós que somos salvos,
A mensagem da cruz é o poder de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, percebamos que há duas posições. Há uma só mensagem da cruz, mas aqueles que a recebem, e recebem o poder de Deus na sua vida, recebe a salvação preciosa, recebe a comunhão com Deus, recebe a alegria de viver aqui e a esperança de viver na eternidade no descanso celestial. Mas aqueles que perecem estão sempre a dizer para os crentes: vocês são loucos, fanáticos, vocês gritam muito, vocês cantam demais, vocês dão muita glória, e vocês esquecem de tantas coisas terrenas, tantas coisas desta vida. Então eles acham que o crente é louco, mas a palavra de Deus diz que louco é aquele que despreza as coisas de Deus. Louco é aquele que corre somente para esta vida temporal e passageira. Então diz ainda a palavra do Senhor, porque Deus mandou a mensagem, dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios. Todos, irmãos, têm informação. E diz assim: em 1900 e pouco, quase todo o Brasil era analfabeto. Em 1600 e pouco, até 1500, não havia nem imprensa para imprimir nada. Então o povo vivia numa ignorância. Do ano 500 ao ano 1500 na história foi registrado como o período das trevas. Ninguém produziu nada, ninguém inventou nada. Então poderia dizer: mas os sábios vieram, o iluminismo chegou. Então começou a despertar a sabedoria dos homens, e novas invenções, descobertas, e parece que o mundo foi acelerando, e vieram as indústrias, e a tecnologia chegou, a inteligência artificial está aí, até pregador com inteligência artificial estão fazendo. Mas a palavra de Deus diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. O homem corre com essa sabedoria, multiplica a sua ciência, mas o mundo cada dia está pior, mais caótico, mais negro, mais destrutivo, mais absurdo, mais doente, porque está mais distanciado de Deus. Então não é a sabedoria do mundo que traz a glória de Deus, não é a sabedoria do mundo que trará bênção para a humanidade, não é a sabedoria do mundo que trará vitória, mas nós estamos aqui lembrando de que Deus veio da sua glória e foi até a morte de cruz para trazer a sabedoria do céu, a graça do céu, o poder de Deus, a misericórdia de nosso Senhor, o amor infinito de Deus, para que nós possamos ser sábios segundo a sua vontade e a sua palavra. Porque sábio é aquele que dá valor às coisas de Deus. Sábio não é aquele que é PhD, pós-doutorado, não é aquele que fez várias faculdades, não. Sábio é aquele que consegue enxergar Deus, que consegue enxergar a sua necessidade, que consegue enxergar Deus em Cristo, reconciliando com o Pai. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, diz aqui a palavra do Senhor: aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O mundo não ficou mais inteligente. A gente até fala das crianças, já nasce inteligente, parece que só falta falar, já nasce, parece que sabe tanta coisa. E não é assim. Os pais falam: o meu filho é inteligente, me superou, olha, porque eu não estudei, mas meu filho estudou, porque eu não consegui, mas meu filho conseguiu. Não tem sido assim. E se tudo isso é verdadeira sabedoria, por que o mundo está pior? Por que tem mais droga? Por que tem mais prostituição? Por que tem mais cegueira espiritual? Por que tem mais idolatria? Por que tem mais feitiçaria? Por que tem mais corrupção? Por que tem mais mentira? Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, mas a sabedoria de Deus é deixar a mentira, a prostituição, deixar a idolatria, deixar o pecado, deixar tudo aquilo que é mundano e abraçar esta fé gloriosa em nosso Senhor Jesus Cristo, entregando a Ele a nossa vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele pergunta: onde está o sábio? Onde está o sábio para resolver? Onde está o sábio para resolver as guerras? Onde está o sábio para aliviar as filas do SUS?
Onde está o sábio para desafogar o sistema judiciário? Onde está o sábio para esvaziar as cadeias? Onde está o sábio para poder mudar a Cracolândia ou modificar a história daqueles que vivem na Cracolândia? Onde está o sábio para dar luz para o país, para dar solução? Amados, não existe sábio neste mundo que consiga, mas nós aqui reverenciamos um Deus sábio, um Deus poderoso e que dá luz a cada um de nós, que dá vida, que dá libertação. Louvado o nome do Senhor, que faz nós andarmos nas suas alturas. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui na sua palavra: porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Louca, sabe tanto, descobre tanto, mas está cada dia pior, está cada dia com mais doença, cada dia com mais neurose, cada dia com mais pecado, cada dia com mais angústia, cada dia com mais tristeza. Então, o que a palavra de Deus está mostrando é para não olharmos para o mundo que passa, mas olharmos para aquele que vive e permanece para sempre, pois morreu por nós e ressuscitou dos mortos. Louvado seja Deus, e vive conosco e em nós. Então ele diz assim: o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Quantas pessoas dizem: eu vou deixar minha religião? O meu líder estudou 20 anos, desde a sua mocidade, bem tenra idade, estava lá estudando, se preparando, ele sabe todas essas coisas. Será que sabe? Porque a palavra diz assim, que a sabedoria do mundo não revela a Deus. O homem pode galgar muitos degraus de conhecimento desta vida e nunca conhecer verdadeiramente quem é Deus. E o homem pode ser uma pessoa até sem letra, mas ele pode saber quem é Deus. Louvado o nome do Senhor. Porque, amados irmãos, amigos, esta bênção não é adquirida nos grupos e nem nos bancos escolares. Esta bênção é adquirida pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que olha para a cruz, entrega a Ele a sua vida, recebe dele essa graça, essa sabedoria de conhecê-lo. Louvado o nome do Senhor. E ele diz assim: aprove a Deus salvar os crentes. Deus resolveu salvar os crentes. Por isso, quem não é crente está excluído do plano de Deus. Mas a boa notícia é que todos podem ser crentes, todos podem crer em Jesus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Lembra o apóstolo Paulo? Ele pregou e foi preso e foi levado diante do tribunal. E quando ele chegou diante do rei, então ele passou a contar o seu testemunho de vida. Eu era centurião, eu tinha carta dos principais da sinagoga, eu entrava nas casas, eu prendia homens, mulheres, eu perseguia a igreja. E não era ele, porventura, um sábio segundo a tradição? Mas não sabia quem era Jesus. Mas o dia em que o Senhor Jesus apareceu para ele numa luz gloriosa, e que ele caiu por terra, ele olhou pela fé e disse: quem é, Senhor? Quem é? A sinagoga não mostrou para ele quem era. As suas cartas, a sua posição não fez conhecer. Mas a luz resplandeceu, louvado o nome do Senhor. E ele então perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Louvado o nome do Senhor. Então ele diz: eu persegui a igreja de Deus, porque eu não sabia. Mas ele se converte ali, porque ele pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? E ele então, contando o seu testemunho, o rei disse: Paulo, você está louco. Estás louco, Paulo? Bradou o rei. Por pouco não me persuades a ser um cristão. Paulo, a sua loucura quase me atinge.
Ao que Paulo disse: ó potentíssimo, majestoso Rei, quem dera, por pouco ou por muito, não só tu, mas todos que me ouvem, se tornasse tal como eu sou. Louvado seja Deus. Oh, quem dera Deus permitisse a todos quantos nos ouvem se tornassem loucos como a igreja de Deus é louca, se tornasse tais como a igreja do Senhor tem sido. Louvado seja Deus. Oh, quem dera o Senhor nesta noite, na sua misericórdia, se revele para os amigos que estão conosco, para poder dizer: eu também não quero ficar na cidade da destruição, eu vou seguir esse povo louco por Jesus, louco pelo Evangelho, louco pelo céu, louco pela salvação, louco, mas não segundo Jesus, louco segundo o mundo, porque coisa terrível é ser louco segundo Jesus. Mas ele diz assim: o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, então aprove a Deus, Deus quis por bem, achou por bem, salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus eterno. Eu me lembro de um irmão, avô da irmã Érica, lá no Maranhão. Ele era uma pessoa muito boa, de muitos amigos, a sua casa um lugar onde faziam as festas, os bailes. E a família começou a receber o Evangelho. E um dia falaram para ele, e ele falou assim: olha, se algum dia alguém falasse: olha, seu Francisco vai batizar, vocês me amarram, porque eu fiquei louco. Porque só se eu ficar louco, senão eu não vou mudar de fé, não vou, como eles dizem lá, entrar para a crença. E os irmãos continuaram orando e falando de Jesus. Teve um dia que ele ficou louco. Ele falou: eu quero ser batizado. E hoje ele serve a Jesus, é diácono na igreja. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Seguir Jesus é deixar tudo, amados. É deixar pai, deixar mãe. E porventura isso não é loucura. Mas Jesus é aquele que não deixar seu pai e sua mãe por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais o pai e a mãe do que Jesus, aquele que amar mais a esposa, o filho do que Jesus, aquele que amar mais este mundo do que Jesus, aquele que amar mais as coisas da carne do que Jesus, aquele que amar mais a si mesmo do que Jesus, não pode estar na glória de Deus, porque ainda não ficou louco. Mas esta noite é noite de ficar louco por Jesus. Louvado seja Deus. É noite de deixar a loucura do mundo e abraçar a loucura da fé. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre lembro daquele moço que fez a colheita grande que Jesus contou. Ele era sábio segundo o mundo, ele era bom administrador, ele tinha muitos bens, ele derrubou, falou: faça um celeiro maior, eu encho tudo. É o que muitos têm feito. Eu corro atrás, eu consigo, eu serei o sucesso, eu farei, eu ajuntarei, eu construirei, a minha empresa vai ser multiplicada, eu vou me formar e eu vou fazer. E diz o Senhor que uma voz do céu bradou para aquele, dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Então o homem que era sábio, segundo seus amigos que conviviam com ele, era louco para diante de Deus, porque estava cuidando somente das coisas que passam, e as coisas que passam são fúteis, não dão resultado nenhum, porque nosso corpo veio do pó da terra, sim, ele também é passageiro, mas o nosso espírito veio de Deus, e ele volta a Deus, ele é eterno, e essa eternidade deve ser com Deus, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, de que nós sejamos salvos, mas precisa ser a nossa vontade, para que a nossa vontade encontre a vontade de Deus. Mas ele diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, eles pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem é Cristo para você? Aqui tem duas propostas. De um lado é poder de Deus e sabedoria de Deus.
De outro lado é escândalo e loucura. De que lado você está? Você está do lado daqueles que creem que Cristo é o poder de Deus? Ou você está do lado daqueles que acham que o poder, a manifestação de Cristo, a mensagem da cruz é loucura, como está aqui, e escândalo? E ele diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, vede, amados, a vossa chamada, vede, igreja, o que Deus tem feito na sua vida. Veja, do mundo tão louco, tão perdido em trevas, Ele te chamou. Aleluia. Veja a sua vocação. Ele diz aqui: não são muitos os sábios. Sábios, muitos estão perdidos, com toda a sua ciência, filosofia ou sabedoria. Mas Deus te chamou, te escolheu, te trouxe, louvado seja Deus. Veja a sua vocação, veja o privilégio da sua chamada. Não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Não poderiam os sábios entrar primeiro no reino de Deus? Não poderiam os poderosos ter mais facilidade? Os sábios segundo o mundo, os poderosos, eles têm acesso a todos os lugares por aí, irmãos, mas não tem acesso na glória de Deus. E você pode amanhã não ser atendido numa fila ou outra, o mundo pode te desprezar, mas veja a sua chamada, a sua vocação, veja o que Deus fez na sua vida. Deus escolheu as coisas desprezíveis, aqueles que o mundo não dava valor. Ah, esse aí é um viciado. Ah, esse aí é um perdido. Ah, essa pessoa aí é uma encrenqueira. Essa pessoa aí é uma pessoa que dá trabalho. Essa pessoa aí não tem muito nosso respeito. Mas você teve o amor de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus na sua vida é melhor do que todo o respeito da humanidade por você. E ele diz assim: Deus escolheu as coisas fracas. Quem sou eu? Como eu posso? Mas Deus escolheu as coisas fracas. Deus, irmãos, Ele tem um jeito de fazer. Os irmãos lembram nos dias em que os filisteus estavam destruindo as lavouras de Israel, e havia um moço malhando trigo, e o anjo do Senhor chegou ali e disse: vai nessa força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia. Aleluia. O Senhor é contigo. E ele disse: como? Meu milheiro é o menor em Manassés. Manassés era uma das melhores tribos, das menores tribos. O meu milheiro é o menor. A minha família é a menor família do milheiro. Mas Deus falou: é você, gente. Eu escolhi, louvado o nome do Senhor. Que maravilha, igreja, quando Deus pôs os olhos em nós. Que maravilha, irmão, quando Deus pôs os olhos sobre você e te chamou, louvado seja Deus. Como ele diz, irmã: chamei-te, tu és meu. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio santo, que coisa gloriosa, maravilhosa, que sobrepuja todos os bens que a humanidade pode acumular, porque o mundo inteiro de riqueza não pode comprar um minuto de paz, de alegria, de consolação, de presença do Espírito Santo na sua vida. Mas você, igreja, tem recebido o Espírito Santo no seu viver, no seu coração, na sua vida. Louvado o nome do Senhor. Veja que grande vocação, veja que maravilha nos tem concedido o Pai. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, que Deus escolheu para confundir os fortes, e os fortes ficam confusos. O Império Romano, quando a igreja foi erguida por Jesus, eles disseram: nós acabamos com isso. Primeiro os judeus, chega, esse povo não. Dali a pouco Jerusalém estava cheia do Evangelho e do nome de Jesus, está no livro de Atos, e muitos sacerdotes obedeciam à fé.
e sinais, maravilhas e glorificação, e o Senhor foi fazendo. Glória E quando a Deus. chegou em Roma, Aleluia. então, aí os romanos falaram: não, o Império Romano não, joga esse povo na arena, esse povo é louco, joga pro leão. Sábio é o rei, né? E a igreja foi para a arena. Alguém sabe onde está o Império Romano? Jesus. Alguém sabe quem é o imperador romano? Alguém conhece o Império Romano? Mas a igreja está aqui, louvado seja Deus. Aleluia. O povo louco que foi jogado na arena está aqui cantando e glorificando o Senhor, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Sempre foi, irmão, chamado de louco o povo de Oh, Deus. aleluia. É Deus vivo. Quando Nabucodonosor fez o decreto, os inteligentes, os sábios, só ia pedir para o rei. Mas Daniel não foi. Daniel abriu a janela do seu quarto, do lado de Jerusalém, como ele sempre fez, ou sempre fazia. E fez a sua oração. Aleluia. E eles disseram: esse Daniel é louco. Tu vive O eternamente. decreto do rei, o selo do decreto, o anel do rei. Aleluia. E o leão lá com fome é louco. Vamos lá no rei. Rei, tem um louco no reino. Tem quem é? Daniel é louco. Vamos logo, Daniel. É louco. Enfrentar o seu decreto é louco. E o rei não podia mudar o decreto. Então pega o louco e joga lá o leão. E os irmãos conhecem a história. Aleluia. Os irmãos conhecem. Quem ficou meio sem entender foi o leão, né? Você tem carne que eu não posso comer? Porque Deus tem poder, louvado o nome do Senhor Jesus. Porque Deus tem um plano na vida de Daniel, tinha um plano, Ele tem um plano na vida da igreja, Deus tem um plano na vida daquele que Ele traz para ouvir o Evangelho. E o plano de Deus é que você seja louco para eles lá fora, mas não louco diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Passando na Babilônia, não há como lembrar dos três amados. Tem que ajoelhar diante da estátua. Hoje o mundo está ajoelhado diante de tantas estátuas, amados. Porque ninguém quer sofrimento. Naqueles dias também você acha que alguém queria sofrimento? A fornalha ali incandescente, é louco, querer ir para a fornalha. Mas eles disseram: maior loucura é não adorar o nosso Deus, maior loucura é adorar a estátua do rei. Nós não faremos. E o rei diz: quem vai livrar vocês da minha mão? Eles disseram: nosso Deus. Ele nos livra da sua mão, Ele nos livra da fornalha. E se Ele quiser que morramos da fornalha, nós não iremos adorar a tua estátua. Essa é a loucura que salva a igreja. Essa é a loucura que dá vida. Essa é a loucura que apaga a força do fogo. Essa é a loucura que vence os leões. Essa é a loucura que vence todas as dificuldades e batalhas. Essa é a loucura que fará a igreja entrar cantando o hino da vitória. O mundo, irmãos, está maluco, mas nós sabemos que a igreja vai subir. Louvado seja Deus. A ciência, na sua loucura, diz assim: aquilo que é mais pesado que o ar não voa, exceto o avião que der um jeito. Mas nós, irmãos, voaremos com asas de grande águia. Louvado é o nome do Senhor, a encontrar Jesus nos ares. Louvado seja Deus. Estás louco, Paulo? Quem dera o Senhor permitisse tantos outros se tornarem loucos como nós. Porque, irmãos, ele diz assim: Deus escolheu. Deus escolheu. Oh, aleluia. Só precisa aceitar a chamada de Deus. Oh, Deus vivo. Receber a sua Deus palavra no eterno. coração, se render a Ele e passar a seguir o louvado nome do Senhor. Glória a ti, Jesus, Senhor da glória. E aqui, irmãos amados, diz assim: eu quero me permitir que me passe na memória. Houve um irmão aqui na cidade que recebeu o Evangelho e se batizou. Logo depois o Senhor o chamou. E eu estava ali no seu funeral, quando eu ouvi algumas pessoas ilustres, porque era uma pessoa muito conhecida na cidade. E um disse para o outro assim: ué, ele se batizou?
E o outro respondeu: ele tomou um banho aí. E eu fiquei pensando, que tristeza. O sábio, o ilustre, os doutores que estavam ali invocaram o nome de Jesus nas águas do batismo. Ele tomou banho. Eu sou sábio. E vai de mal a pior, enganando, sendo enganado, pecando e aborrecendo a Deus, e ansioso, e depressivo, e doente, mas não querem se render ao Senhor. Só estou lembrando desse episódio, mas nós esperamos que nesta noite todos que estão aqui sejam sábios, segundo a vontade de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim na palavra: Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar aquelas que são. Quem é a igreja? Pergunta aí para o mundo, irmãos. É um povinho maluco, é um povinho. A igreja é a noiva do Cordeiro, comprada por bom preço, louvado o nome do Senhor. Não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que tu foste comprado, ó irmão, mas foi com o precioso sangue do Senhor. Veja a sua vocação, analise a sua vida e glorifique o nome do Senhor, louvado seja Deus, porque ele diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Vós sois dele, ó igreja, tu és de Deus em Jesus Cristo, tu és comprado por bom preço, tu és dele. E ele diz aqui na palavra: todavia, e ele diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Eram príncipes, eram sábios, eram bem instruídos, mas não puderam conhecer. Versículo do capítulo 2, versículo 8: qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhum príncipe conheceu. Mas você conheceu? Quem conheceu pode dar um glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Você conheceu? Aleluia. Você conheceu? Que maravilha, louvado ao nome do Senhor. Os príncipes do mundo não puderam conhecer, mas você conheceu, louvado seja Deus. Ele diz assim: porque se eles conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles conhecessem, se a humanidade soubesse quem é Jesus, não rejeitaria Jesus. Mas ele diz assim aqui ainda: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e não passaram pelo coração ou pelo pensamento humano, são as que Deus preparou para os que louvado seja Deus. Amém, Jesus. Ama mais do que esse mundo, ama mais do que o mundo, mais do que o pecado. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome. Há um prêmio para você te esperando. Louvado em nome do Senhor. Aquilo que o olho não viu, Deus eterno. ninguém viu. Grande Deus, aleluia. É uma cidade linda, maravilhosa, indescritível. É tão lindo, irmãos, que o apóstolo foi até lá. Ele disse assim: viu coisas inefáveis. Inefável é aquele que não tem tradução na linguagem humana. Viu coisas inefáveis que não tem como contar. Aleluia. Você está disposto a deixar a cidade da destruição e marchar até a cidade celestial? Oh, glória a Jesus, aleluia. Essas coisas aguardam você que Jesus chamou. Ele diz assim: mas está escrito as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não passou pelo coração do homem, são as que Deus preparou para os que Glória a Deus. oramos a Deus. Oh, Deus vive eterno. Aí está, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, manifestando, Oh, grande Senhor, que te Deus. ama, Deus.
ó Senhor, e na esperança de Bendito é o teu nome, entrar neste Jesus. lugar tão maravilhoso. Toda honra e toda Aquilo, glória Senhor, seja que o dada a olho ti, não viu, ó Senhor. Deus. Ó Senhor Louvado eterno, seja aquilo que Deus. não passou, Senhor, pela mente do homem, Deus aquilo, vive Senhor, eterno. que nós não conseguimos nem Aleluia. imaginar, de glória, de grandeza, de fulgor. Louvado seja Deus. Oh, meu Senhor, tu tens preparado para aqueles que amam a Ti. Agora ajuda, Oh, glória Senhor, a Deus. a continuarmos amando a Ti, Senhor. Oh, Senhor amado, aleluia. acrescenta o nosso amor por Ti, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro, ó Deus. Senhor, nós clamamos por aqueles, ó Senhor, que ainda estão presos com as coisas do mundo, Senhor, com aquilo que passa. Ó Deus, nesta noite, vem libertar, Senhor, vem dar graça, Deus, vem ajudar, vem arrebentar os grilhões, as amarras. Ó Senhor, a visão da carne, tira, Senhor, dá a visão da glória, Senhor, dá a visão da vida, dá a visão, Senhor, da Tua majestade. Ó Deus eterno, aquilo que o mundo não pode ver, Senhor, que a igreja veja nesta noite. Louvado seja o Teu nome, que os amigos possam ver, Senhor. Aleluia. Ó Deus, nós somos dependentes da Tua misericórdia, Senhor, mas nela nós confiamos, meu Senhor. Louvado seja Deus. Por isso clamamos ao Senhor e colocamos diante de Ti, Senhor, ó Deus, este propósito, Senhor, desta marcha gloriosa. Louvado seja o Teu nome. Pai amado, faz-nos cada dia, Senhor, mais loucos por Ti, mais loucos pelo Evangelho, mais loucos pela santidade, mais loucos pela obediência ao meu Senhor. Louvado seja Deus, porque a Ti aprove salvar os crentes pela loucura do Teu Evangelho. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, estar alegre, Deus, que é loucura para o mundo, Senhor, mas é sabedoria, ó Deus, para aqueles que olham para Ti. Permita, Senhor, que muitos se agreguem conosco, Senhor, para Te servir. Ó Deus eterno, permita a Tua palavra entrar no coração. Faz morada, Senhor, toca em cada vida. Ajuda, Senhor, nesse tempo do fim, que tem tanto engano, Senhor, tantas promessas dos homens, com tantas facilidades para o Evangelho nominal. Nós clamamos pelas almas, clamamos pela salvação, clamamos pela reconciliação, clamamos pela obediência, clamamos pelo temor, clamamos pelo zelo, meu Senhor. Oh, clamamos para que o Teu nome seja glorificado, ainda que o mundo nos tenha como louco, Senhor, mas nós queremos entrar na Tua glória, Senhor, e queremos que o Teu nome seja exaltado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus vive, glorioso. Nós suplicamos as Tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor.